Hoje, nessa aula, então, conforme combinado na aula anterior, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão lá dos maturadores, da questão dos desfolhantes e das questões lá dos reguladores de crescimento. Para que a gente possa entender isso, é necessário a gente verificar que tudo isso está muito relacionado com a questão de hormônios vegetais. Os hormônios vegetais, ou fito-hormônios, como também são conhecidos, eles são substâncias que são produzidas pelas plantas e que atuam na regulação do seu desenvolvimento e do seu crescimento. Então, como nós temos hormônios atuando em cada um de nós o tempo todo. E a planta também tem esses hormônios, dizendo quando ela vai desenvolver, quando ela vai crescer, quando ela vai formar fruto, quando ela vai amadurecer. E cada hormônio é responsável por isso. A função do hormônio é como se ele fosse atuar como mensageiro químico entre todas as células, em todos os tecidos, em todos os órgãos das plantas. Eles possuem ação, mesmo que eles estejam em pequenas quantidades. E eles atuam em locais bem específicos, né, desencadeando uma grande ação. Por exemplo, é para abrir a flor. Os hormônios são responsáveis por isso. Para formar capulho, os hormônios são responsáveis por isso. É passar para a floração, os hormônios são responsáveis por isso. Geralmente, eles são conduzidos até o seu local de atuação pelo xilema e pelo floema, que são vasos condutores, né? Porém, também pode atuar no mesmo local onde eles foram produzidos. E isso está de acordo com a planta. Pode ser produzido em vários locais da planta. E nós temos ainda os principais hormônios, nós temos a auxina, citocinina, giberelina, o ácido abscísico e o etileno. Todos esses aqui, com certeza, durante o curso vocês já ouviram falar um pouquinho de cada um deles. E eles, então, são responsáveis por esses processos. Eles têm um modo de ação. Então, cada hormônio aqui, ele vai ter um receptor específico que vai estar ligado a uma membrana plasmática de uma célula. Nesse receptor, nós vamos ter, então, uma transdução do sinal. O que seria isso? Qual que seria o efeito que esse determinado hormônio vai realizar na planta? Depois de transdução desse sinal, então, visto qual seria efetivamente este efeito, nós vamos ter a produção de mensageiros secundários. Esses mensageiros secundários aqui que nós vamos evidenciando, eles vão ativar as respostas celulares, que vai ser um momento de resposta, que vai especificadamente dizer à planta qual que é o próximo passo que ela tem que dar, o que ela vai fazer de uma maneira mais específica. Então, eles têm algumas funções. Por exemplo, as auxinas. Ela é produzida em órgãos jovens e também no meristema apical, que é a zona de crescimento da planta para a parte superior. E responsável pelo crescimento da parede celular, pela diferenciação das células. Vamos lembrar o que é diferenciação. Nós temos o processo de divisão, né? Uma célula gera outra. Um processo de crescimento, que é uma extensão e alongamento dessa. E a diferenciação seria uma especificidade. A planta, aquela célula vai se transformar, ter uma determinada função. Absorver isso ou dar cor. Então, cada célula vai ter o seu processo. A auxina é aquela que é responsável pela dominância apical, ou seja, a planta vai continuar crescendo para cima e também pela formação de raízes. E tem muitos herbicidas que possuem, então, aí auxinas, que, principalmente para controle de plantas daninhas dicotiledôneas, e a auxina também é responsável por estimular a produção de etileno, que é o hormônio da maturação, que nós vamos falar daqui a pouco. Também temos aqui as citocininas, que são hormônio, né, que é produzido nos meristemas. Esses meristemas podem ser meristema apical, meristema radicular, então todos esses meristemas, que é responsável também pelo processo de diferenciação celular e também pela proliferação de gemas. O que são as gemas? São aqueles pontos onde você tem aquelas células que são as células totipotentes que podem originar qualquer tipo de organismo do vegetal, que podem ser os locais onde vão sair ramos, vão sair flores, vão sair botões florais através deste local. E também a importação de fotoassimilados é responsabilidade da citocinina, como, por exemplo, transformar essas plantas em locais drenos, né, exclusivo. E a citocinina, ela inibe o envelhecimento, ou seja, ela auxilia
para que a planta ela esteja mais verde por um determinado período de tempo maior. Outro hormônio vegetal é a gibberelina, que é produzida na região subapical, que está responsável pelo processo de alongamento dessas plantas, o crescimento aí de nós entre nós. E o crescimento também celular nos polos, seja polo superior ou solo inferior, altura e também ali crescimento de raiz. Responsável também pelo processo germinativo e um sinergismo com auxinas e citocininas. O outro que nós temos é o ácido abscísico, que é produzido principalmente nas raízes, que leva a um processo de formação e também de dormência de sementes. Quando a gente fala que a dormência é ocasionada por hormônio vegetal, o principal deles é o ácido abscísico e que também é responsável aí pelo aprofundamento de raízes. O etileno, por sua vez, né, é o que nós conhecemos como o hormônio final, que é produzido em órgãos velhos e em órgãos em amadurecimento, que ela é responsável pelo amadurecimento de frutos e também pelo processo de queda, né, que é o processo de abscisão foliar, aqui especificadamente. Aqui nós temos então os pontos de crescimento de uma planta, né, apical, as basais aqui das gemas, né, e também aqui as raízes. Então a gente verifica aqui, ó, que azul é promoção e vermelho é inibição. Então você tem aqui os hormônios agindo especificadamente aqui. Então, quando você tem, por exemplo, nesse caso, alongamento do caule, você tem esses aqui, eles estão promovendo esse alongamento do caule aqui. Quando você tem a ação desses aqui, por exemplo, a auxina, você está alongando. Quando você está tendo o ácido abscísico, você está, de uma certa forma, inibindo ou paralisando o crescimento dele. Então, o hormônio ele sempre vai estar um ou outro agindo, inibindo ou promovendo o desenvolvimento de alguma coisa. Aqui no caso, o fechamento de estômago, o crescimento das gemas laterais, nós acabamos de falar, crescimento radial do caule, os transportes, ele também